Segundo Crônicas 12, verso 1. Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isto aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Pode sentar-se, querido irmão, mas deixe, por favor, a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos para irmos refletindo na palavra de Deus. Dizem que a palavra sincero, algo que é de verdade, né? Sincero, vem de uma época que grandes escultores faziam estátuas de pedra, de mármore, e faziam com perfeição. Mas existiam escultores menos capazes, escultores sem muita habilidade, que às vezes, quando estavam fazendo aquelas estátuas, erravam, produziam alguns buracos, né? Tiravam mais do que devia. E para esconder esses defeitos, então eles pegavam uma mistura de pó de pedra com cera e cobriam aqueles buracos. A estátua, à primeira vista, estava perfeita. Mas se colocasse num lugar quente, a cera derretia e os buracos apareciam. As estátuas que tinham defeitos, então, tinham cera. Mas as estátuas perfeitas eram as sem cera ou sincera. Então aí surgiu a palavra que nós conhecemos como algo verdadeiro. E de fato, queridos irmãos, nós precisamos saber diferenciar as coisas verdadeiras das coisas falsas para não sermos enganados. Imagine alguém que comprou uma estátua achando que era perfeita e depois descobriu que ela não era sincera, que ela não era perfeita. Hoje, infelizmente, vivemos numa época onde a aparência é muito valorizada, onde as pessoas valorizam muito o que é visto, mas às vezes isso só esconde defeitos. Alguém no Instagram é muito alegre, mas só enquanto a câmera está aberta. Alguém tira uma foto com a família perfeita, mas só na hora do flash, do close, da selfie. E nós precisamos então separar o verdadeiro do que é apenas aparente. Essa é uma questão importante que o texto que nós lemos hoje vai nos despertar. Nós vamos ver que durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, algo devastador aconteceu em Jerusalém. E esse texto nos conta uma história
aparentemente simples, mas que traz diversas implicações, reflexões para a nossa vida sobre a tendência humana de substituir o verdadeiro pelo artificial, o valioso pelo comum, quando nos afastamos de Deus. Vamos olhar esta história sobre perda, substituição e aparências, e sobre como Deus tem algo melhor para nós quando nós o buscamos. O texto que nós lemos fala de uma época do reinado em Israel. E para nós entendermos melhor, precisamos ver o contexto. Na época de Salomão, rei de Israel, o reinado atingiu o seu auge. Salomão construiu o templo, a edificação mais fabulosa do mundo na sua época, todo revestido de ouro. Construiu também o palácio real, chamado a Casa do Bosque do Líbano, porque havia um salão grande, onde as colunas eram cedros do Líbano, e haviam 6 degraus, até chegar ao lugar onde o trono de marfim, coberto de ouro, estava assentado o rei. Em cada um daqueles degraus, de um lado e do outro, havia um leão de ouro em tamanho real. E o texto de 1 Reis, capítulo 10, diz: nunca existiu um reino como este de Salomão. E para os seus guardas, Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, cada um pesando quase 7 quilos de ouro. E 300 escudos menores, somados, davam 2 toneladas de ouro aqueles escudos. Quando os soldados saíam com os seus escudos de ouro ao sol, chamava a atenção de todo mundo. Aquilo não era só sobre glória, era sobre a bênção de Deus em um reino que o obedecia, porque Deus disse a Salomão: enquanto você guardar os meus mandamentos, a bênção do Senhor estaria sobre ele, não faltaria alguém que sentasse sobre o trono. Os escudos que brilhavam chamavam a atenção, mas lembravam a prosperidade de Deus e a sua bênção sobre aquele reino e sobre aquele povo. Porém, quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o reinado. De cara tomou umas decisões ruins, perdeu 10 tribos. Mas o que ele fez de pior não foi isso. O texto que lemos no capítulo 12, verso 1, diz que Roboão, quando assumiu o trono, e Deus o confortou e o fortaleceu. Quando ele assumiu o trono, muitas pessoas que eram das 10 tribos vieram para Israel porque não queriam deixar de adorar o Deus verdadeiro. Mas Roboão logo transgrediu contra o Senhor, o texto nos diz, e abandonou a lei do Deus de Israel. No texto de 1 Reis, capítulo 14, diz que ele construiu estátuas, que ele fez postes, ídolos para adoração, que havia até mesmo prostitutas cultuais na terra, e que ele cometeu todas as abominações que Deus havia proibido das nações que ele havia expulsado daquela terra. Aí nós vemos então que quando eles se afastaram de Deus, quando eles transgrediram contra o Senhor, o verso 2 nos diz que porque eles transgrediram, Deus levantou Sisaque, rei do Egito, que era um líbio que havia dominado não somente o Egito, mas grande parte da África, e juntando um exército enorme, subiu para atacar Israel, e ali então ele fez um grande saque, e eles perderam todo o ouro que eles tinham. Quando nos afastamos de Deus, inevitavelmente, nós iremos acumular perdas. Pode não ser ouro que talvez você nem tenha, mas certamente valores muito preciosos. Paz, prosperidade, harmonia, tranquilidade. Nós perdemos quando nos afastamos
de Deus. E o que nos chama a atenção, queridos irmãos, é que o texto nos diz que eles abandonaram o Senhor. Não foi durante uma crise, quando estavam fracos, quando estavam pobres. Não, diz o texto que quando Deus confirmou o reino e eles se fortaleceram, eles abandonaram o Senhor. Descobrimos então que muitas vezes não é a adversidade que nos afasta de Deus, mas a prosperidade. Às vezes é o que está tudo bem, às vezes é porque a saúde está boa, a conta corrente está recheada, a carteira está cheia, os relacionamentos estão indo bem, que às vezes parece que nós dizemos: Deus, obrigado pela ajuda até aqui, mas daqui para frente eu sigo sozinho. Quando tudo vai bem, quando parece que o emprego só depende do nosso esforço, quando parece que a saúde é por causa daquele monte de pílulazinhas coloridas que nós tomamos de manhã, quando parece que as coisas estão indo maravilhosamente bem, parece que nós dizemos: eu consigo caminhar sozinho, não preciso de Deus, e começamos a perder o sentimento de dependência do Senhor e nos afastamos dele. Israel começou a achar que podia ir adiante. Judá, aqui o reino do sul, achou que podia caminhar, e quando Roboão abandonou a Deus, o texto diz: ele e todo o Israel abandonou o Senhor. Porque geralmente, queridos, quando um líder enfraquece na sua fé, isso afeta as pessoas ao seu redor. Se você é pai, se você é mãe, há alguém na sua casa, filhos, filhas, netos, sobrinhos, há alguém que talvez você não perceba, mas está espelhando-se na sua fé. E quando você diminui a sua saúde espiritual, o seu vigor espiritual, afeta também a vida espiritual dos outros. E aí, nesse momento crítico, quando Israel havia abandonado o Senhor, não só a liderança, mas o povo todo, Deus, em sua graça, porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele não nos deixa enganados, mas sempre tem uma palavra para nos despertar. Deus levantou o profeta Semaías, e ele vai até a liderança da nação e diz: assim diz o Senhor. Esta é uma palavra das mais doloridas da Bíblia, queridos. Deus diz assim: porque vocês me abandonaram, agora eu os abandonei. Meu Deus, não dá para ler isso aqui tranquilamente, sem o coração bater mais forte. É de uma frase de um poder tão grande. Deus diz: vocês me abandonaram, eu agora os abandonei. Descobrimos então que Deus não abandona o seu povo por capricho. Deus não abandona o seu povo porque Ele desistiu dele, não. É a consequência das nossas escolhas. Agora preste atenção uma coisa: Deus permite que nós escolhamos nos afastar dele, mas não permite que vivamos sem as consequências dessa escolha. Alguém pode abandonar a Deus, e quantas pessoas há que acham que nem precisam dele? Você pode até viver sem Deus, mas um dia descobrirá que Ele é a fonte da vida, da alegria, da salvação,
do sucesso, que Ele é a fonte das coisas mais preciosas. Deus até permite, respeita a decisão do homem de afastar-se dele, mas permite também que experimentemos a vida sem a sua proteção e bênção. Vocês me abandonaram, Deus diz, agora eu os abandonei. Então Sisaque, o rei do Egito, subiu até Jerusalém, diz o texto, levou todo o ouro que estava no palácio, todo o ouro que estava na casa real e os utensílios da casa de Deus, até os escudos de ouro que Salomão havia feito. Não foi uma perda por uma fatalidade do destino, foi consequência das suas escolhas. Um dia, a filha do pastor Billy Graham, Anne Graham, estava numa entrevista, num grande talk show americano, num programa de entrevistas na TV. Perguntaram a ela por que Deus permitiu o ataque às torres no 11 de setembro. Onde estava Deus quando aquilo aconteceu? E ela disse: o problema é que nós tiramos Deus da nossa vida. Dissemos a Ele, não queremos Deus na nossa escola, não queremos Deus no nosso trabalho, não queremos Deus nas nossas decisões. E agora, quando o abandonamos e precisamos dEle, é que descobrimos que Ele também respeitou o nosso afastamento dEle. Nós percebemos então, queridos, que quando nos aproximamos de Deus, estamos bem. Mas quando afastamos-nos de Deus, sempre haverá perdas significativas na nossa vida. O texto diz então, Sisaque levou todo o ouro embora. Eles perderam tudo. Não sei se você hoje está aí lamentando alguma perda. Se você hoje está pensando aí em algo que você perdeu. Mas espere um pouco. A solução de Deus também para aquilo que nós perdemos. Aleluia. Diante da perda dos escudos de ouro, agora nós vamos ver o que é que o rei Roboão vai fazer. Em vez de fazer uma campanha para adquirir mais ouro, em vez de principalmente ir buscar a Deus e dizer: Deus, faça com que devolvam o que nos levaram. O rei simplesmente, para não assumir publicamente a perda daqueles escudos de ouro, ele fez escudos de bronze como substituto. O bronze polido, de longe, brilha, resplandece, chama a atenção. O bronze bem polido de longe parece algo mais rico. No entanto, é um substituto que vale quase 10 vezes menos do que o ouro. Pelo menos era o seu valor na antiguidade. E aí note que o texto nos diz assim, que não apenas ele fez escudos para os seus soldados, agora de bronze, mas o texto diz, no verso 11, que toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, quando o rei ia ao templo adorar, os soldados se perfilavam com seus escudos de bronze, saíam naquela grande demonstração. Imagine 200 soldados com um escudo reluzente, e o rei então, diz o texto, entrava na casa do Senhor, prestava o seu culto, e depois eles traziam os escudos e os devolviam ao seu depósito. Então não era apenas uma demonstração de grandeza, mas fazia parte de um culto apenas de aparência, porque o rei sabia que não era ouro, os guardas sabiam que não era ouro, Deus sabia que não era ouro, mas o povo que olhava de longe talvez pensasse que tudo estava do mesmo jeito.
Isso fala para nós de uma forma simbólica ou profética, que muitas vezes nós também, infelizmente, substituímos o verdadeiro por algo mais fraco, falso. Substituímos a oração de coração por palavras memorizadas, que já oramos da mesma forma, quase no automático. Substituímos o arrependimento genuíno por desculpas elaboradas, ou o amor por gestos superficiais. Substituímos a obediência a rituais. Trocamos intimidade por religiosidade, adoração por apenas gestos, e obediência por a aparência dela. Este texto falou profundamente ao meu coração, porque nós somos confrontados sobre a aparência que é mantida no culto, como se tudo tivesse igual e fosse o mesmo, mas agora está substituído por coisas inferiores e apenas para chamar a atenção das pessoas. Infelizmente hoje, queridos irmãos, existe muita adoração instagramável, adoração que fica bonito na foto, mas no coração nem sempre mostra o que o rio ou o carrossel mostrou nas redes sociais. Jesus confrontou os religiosos da sua época, dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você podia ver um fariseu orando, como lá na parábola que Lucas conta do publicano e do fariseu, e era uma oração bonita, rica em expressões, pobre de verdadeira contrição, e muito distante daquilo que Deus requer de um coração que se apresenta diante dele para adorá-lo. Jesus confrontou os religiosos da sua época, dizendo: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro. Chega Jesus. Porque nós precisamos entender, queridos, que infelizmente é possível manter as formas da religião, os rituais, a liturgia, mas sem a presença de Deus. E o pior é que muitas vezes nós nos conformamos com isto. Nos conformamos com cultos sem fogo, com ministérios sem oração, com pregação sem unção. Nos acostumamos com o bronze do ativismo, deixando de lado o ouro daquilo que é feito de coração para Deus. Deixamos de lado aquilo que de fato importa para o Senhor, para muitas vezes estarmos apenas ocupados com muitas coisas. Talvez essa não fosse a palavra que você estava esperando ouvir nesta noite, mas eu não tenho dúvida que é a palavra que Deus queria falar conosco, porque talvez hoje seja a noite de nós rasparmos um cantinho dos nossos escudos para saber se são apenas bronze polido ou nós estamos guardando ainda a verdadeira glória de Deus no nosso meio, o verdadeiro valor de Deus no nosso meio. Será que estamos usando substitutos mais baratos para aquilo que Deus realmente quer de cada um de nós? Eu vi a história de um irmão que disse ao pastor: olha, não venho mais à igreja, não preciso de igreja, eu posso adorar em casa, eu vou fazer meu culto em casa mesmo. E resolveu então provar que poderia
ser um crente sem precisar de estar junto com o restante do povo. No primeiro domingo em casa ele leu a Bíblia, cantou um hino e orou. No segundo domingo ele leu a Bíblia e cantou. No terceiro domingo ele cantou. No quarto domingo ele saiu para dar uma volta no shopping. E do quinto domingo em diante achou tão bonita aquela vida que abandonou a prática da vida devocional e de buscar a Deus. Ao contrário do que aconteceu no texto, não é do dia para a noite que nós perdemos todos os valores, mas aos poucos nós vamos substituindo, e o Espírito nos convida para orar, e nós preferimos assistir uns rios sobre oração. O Espírito nos convida a ler a palavra, e nós preferimos dar uma olhada naquela devocional rápido que a irmã faz lá no YouTube. E talvez nesta noite seja a noite de nós passarmos em revista a nossa vida espiritual. Será que estamos mantendo os valores que Deus nos deu e que Ele quer para nós? Ou será que, como Roboão, nos acostumamos com o mais fraco, com o substituto, com aquilo que parece, mas não é? Só os antigos vão lembrar do crente Denorex. Parece, mas não é. Mas se você está preocupado com esta palavra, porque eu estou, no entanto, há uma solução de Deus para nós. Quando nós olhamos para o texto, Semaías vai até o rei, e ele diz: olha, vocês abandonaram Deus, Deus agora os abandonou. O texto diz que Roboão e o seu povo resolveu se arrepender, resolveu agora se humilhar. O texto diz, eles se humilharam, disseram: o Senhor é justo. Parece que por um tempo Roboão se acomodou com aqueles escudos inferiores, mas a palavra de Deus diz que quando ele se arrependeu, Deus prometeu que traria um socorro ao seu povo. Tudo parecia igual, mas a aliança estava quebrada. Então eles precisavam buscar a Deus e se arrepender. Sabe qual é, querido irmão, o grande inimigo da vida espiritual sadia? É a rotina. Quando nós nos acostumamos a caminhar com apenas aparência de piedade, sem de fato gastarmos o nosso tempo, a nossa atenção e os nossos valores, principalmente sem gastarmos um tempo com o coração quebrantado diante de Deus. Nós não precisamos de substitutos baratos, o que precisamos é de restauração espiritual, e que Deus nesta noite nos chame, nos convide para nós restaurarmos aquilo que um dia foi perdido. Então, quando o texto diz que eles reconheceram que Deus estava sendo justo e resolveram se arrepender, Deus disse que daria um socorro a eles, porque o caminho de volta para aquilo que Deus quer para nós é, em primeiro lugar, reconhecimento honesto da nossa condição espiritual. Eu preciso reconhecer, eu não oro como devia, não me importo tanto quanto deveria com alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Quando eu reconheço isso, assim como quando eu reconheço que estou além do peso, quando eu reconheço que estou com uma taxa alta e eu me preocupo e começo a fazer um exercício, tomar uns comprimidos ou alguma coisa, eu e você precisamos fazer um diagnóstico espiritual nesta noite para entender que tipo de vitamina nós estamos precisando. É mais oração? É mais Bíblia? É elevar a nossa
taxa de jejum, é melhorar o nosso relacionamento com Deus, e quando reconhecemos isso e nos arrependemos, aí então a restauração começa a acontecer na nossa vida, aleluia. Deus não está interessado em que possamos apenas manter aparências, mas Ele quer que nós possamos ser os crentes dedicados, que nós realmente devemos ser, porque quando nós nos humilhamos e buscamos a Deus, Ele promete que nós o acharemos quando buscarmos de todo o coração. Ele promete que se voltará para aquele que se humilhar diante dele. Ele promete que quando o seu povo se humilhar e orar e buscar, Ele ouvirá do céu e atenderá, aleluia. E o que é extraordinário, queridos, é porque eles entenderam, Deus é justo, Ele está nos punindo porque nós o deixamos, de fato, por nossos pecados. O que nós merecemos é a punição de Deus, porque Ele é justo. Mas eu quero lhe lembrar de uma coisa extraordinária. Um dia Deus mandou o seu filho, seu único filho, aleluia. Porque Deus é justo e não pode passar a mão sobre o pecado. Mas Ele disse que daria socorro àqueles que se humilhassem e o buscassem. Deus enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, para que nele fosse feita justiça de Deus, aleluia. Porque em Cristo nós não precisamos mais ficar polindo os escudos de bronze, porque Ele tem coisas melhores para nós, aleluia. Em Cristo, por sua graça, Ele quer nos restaurar, nos conduzir a um caminho novo, nos chamar a uma nova intimidade com Ele. Cristo veio para nos oferecer uma vida de relacionamento autêntica com Deus. Há uma igreja que se achava, há uma igreja que achava que era a tal, os furinhos da creme crack. Uma igreja que dizia, eu estou rica e não preciso de nada. Deus disse, você é pobre, miserável, cego e nu. Mas eu tenho roupas brancas para você. Eu tenho ouro refinado para você. Eu tenho colírio para colocar nas suas vistas, aleluia. Porque nele, queridos irmãos, nós podemos de fato ter a restauração que nós precisamos. O que Roboão não sabia é o que nós já sabemos nesta noite. Em Cristo há restauração para todo aquele que trilhou um caminho diferente, que deixou de viver aquilo que Deus queria. Em Cristo nós somos restaurados à glória de Deus. Em Cristo nós somos restaurados à intimidade com o Senhor, porque na cruz Jesus não estava apenas morrendo, mas cumprindo a justiça de Deus para que nós pudéssemos ter uma vida nova com Ele, aleluia. A história da perda dos escudos de ouro é a nossa história. Você pode pensar, não, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo. Porque nós muitas vezes vamos perdendo o zelo, o vigor, aquilo que é genuíno. Mas a boa notícia hoje é que Cristo tem solução e socorro de Deus para nós. Mas para encerrar essa mensagem, eu queria recomendar algumas coisas. Primeiro, cuidado se vai tudo bem na sua vida. Porque quando os crentes estão na prova, o ciclo de oração se torna atrativo, a campanha de oração começa a funcionar, o jejum parece ser uma coisa necessária, mas quando tudo vai bem, nós somos tentados a achar que Deus não é tão necessário assim. E às vezes Deus precisa trazer uns egípcios para nos visitar, para poder a gente
lembrar que somos dependentes dele. Por isso alguém já disse que crente é parecido com sardinha, só presta no aperto e no azeite. Porque aí ele busca. Mas antes que um sisaque bata na sua porta, lembre-se que mesmo que tudo esteja bem, ou ainda que tudo esteja bem, ou glória a Deus que tudo está bem, mas nós precisamos do Senhor para que tudo continue bem na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 10 e o verso 12, ele diz: aquele que pensa que está em pé. Alguém cita dizendo assim, aquele que está em pé. Não, Paulo diz assim, aquele que pensa que está em pé, olhe que talvez você já esteja torto. Que nesta noite possamos fazer uma revisão na nossa vida e identificar sinais de afastamento. Estamos orando o quanto podíamos, estamos buscando a Deus, estamos lendo a sua palavra, estamos fazendo o culto doméstico, estamos jejuando, estamos praticando as disciplinas espirituais. Se não, queridos irmãos, hoje é noite de nós jogarmos fora os escudos polidos de bronze e buscarmos de Deus o verdadeiro arrependimento e o renovo para a nossa vida. Deus permitiu aquela dificuldade para dizer a eles: vocês vão aprender que há uma diferença entre me servir e servir aos homens. Agora, sabe o que me deixa triste? É porque para servir aos homens, tem gente que trabalha até de madrugada. Para servir aos homens, tem gente que faz viagens contra a sua vontade. Para servir aos homens, tem gente que vai trabalhar resmungando, mas vai, porque precisa. E para servir a Deus, nós facilmente dizemos: não posso, não quero, não preciso. Mas esta noite a palavra incomoda, para que nós saibamos, é melhor servir a Deus, é melhor servir a Deus do que servir ao homem. E quando nós buscamos realmente servir a Deus, nós vamos entender que Deus recompensa melhor do que qualquer homem desta terra, do que qualquer rei desta terra. Por isso, vale a pena buscar ao Senhor. Hoje é noite de nós olharmos se estamos ainda polindo bronze ou guardando o verdadeiro que Deus nos deu. Nós herdamos uma igreja onde víamos para o culto e já trazíamos 4 coisas: a Bíblia, a harpa, a oferta e o lenço. Por que se trazia o lenço? Porque ele já vinha na expectativa de chorar nos pés de Jesus, de sentir a presença de Deus. Porque nós vivíamos num culto onde os dons espirituais aconteciam na igreja. Eu fui criado na Assembleia de Deus, e quando a gente fazia um mal feito, tinha medo até de vir para o ciclo de oração, porque sabia que Deus ia revelar uma irmã e ela ia chamar a atenção. Porque quando alguém chegava na porta e às vezes abria a maçaneta, alguém já estava dizendo assim: meu servo, eis que te digo, aquilo que tu vinha pensando no caminho, assim, assim e assim, eu sou o Senhor que conheço. E hoje, infelizmente, queridos, trocamos a verdadeira profecia por palavras genéricas. Trocamos o verdadeiro poder por aparências. Temos dons que pertencem aos museus, porque nunca mais os vimos. Qual foi a última vez que você viu interpretação de profecia ou de línguas na igreja? Qual foi a última vez que você viu um cântico espiritual na igreja?
Pois está na hora de nós trazermos de volta os escudos de ouro, está na hora de trazermos de volta a glória de Deus, está na hora de nós trazermos de volta a igreja do poder, está na hora de nós trazermos de volta a operação do Espírito no meio de nós, e isso não depende só de um ou de outro, mas de cada um de nós buscar ao Senhor, porque quando nos dobramos diante dEle, quando nos arrependemos e clamamos a Ele, Ele promete que ouvirá, que responderá, que haverá derramamento de poder, aleluia. Que igreja nós estamos construindo para deixar para nossos filhos? Uma de bronze ou uma de ouro? Se nós estamos nos contentando com os substitutos da vida espiritual, talvez hoje seja a noite que Deus me trouxe aqui para dizer: Deus tem algo melhor para você. Deus tem coisa melhor para a sua vida. Deus tem mais poder para você. Não é porque você acha que não é profeta, ou que você acha que não tem a capacidade de ser usado assim não. Deus tem dons espirituais para cada um de nós, e cada um que está aqui ouvindo esta palavra pode ser um instrumento de Deus, e Deus quer que tenhamos um coração quebrantado diante dEle, para Ele nos usar para fazer coisas extraordinárias. Fique de pé comigo, por favor. Será que o grupo de louvor pode vir aqui e cantarmos de novo o primeiro hino que cantamos? Nós temos muito mais de Deus para a nossa vida. Não precisamos nos acomodar com substitutos. Não se acomode com pregações que apenas fazem uma movimentação emocional. Não se acomode com profecias genéricas. Deus está aqui, Deus manda dizer que não lhe abandonou, Deus manda dizer que as promessas estão de pé. Eu sei disso, mas isso não é profecia. Profecia, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 14, que o segredo do coração é revelado. Não se acomode com um pouco, porque Deus tem muito para você e para mim. Deus tem restauração nesta noite para nós. O Espírito nesta noite está nos chamando para nós atendermos o convite para orar de madrugada. Deus está nos chamando para nós atendermos o convite de abrir a Bíblia e mastigar a sua palavra. Deus está nos chamando para nos humilharmos e buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos cantar. Se alguém que chegou aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, deixa eu lhe dizer, a restauração de Deus é para você também. Você também pode ser alcançado nesta noite por esta vida nova em Cristo que Ele tem. Se há alguém aqui que ainda não tomou a decisão de entregar a vida para Jesus, Ele quer tocar em você nesta noite. Convida você para uma intimidade com Ele que jamais você pode obter por outro meio, senão rendendo-se a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém nesta noite aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer tomar esta decisão? Dê um sinal assim com a mão, se há alguém que quer confessar Jesus nesta noite. Ou quem sabe alguém que está afastado, andou com Jesus, mas parou na caminhada. Você está se identificando com Roboão e o seu povo, abandonou Deus. Volta, volta. Hoje é noite de você ser restaurado. Hoje é noite de você experimentar de novo a glória de Deus. Aleluia, o valor de Deus na sua vida. Volta, volta nesta noite. Aleluia. Se você vai cantar, cante de coração. Diga mesmo para Jesus que você tem sede, que você quer mais. Aleluia. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. Queremos mais, Senhor.
Queremos mais de ti. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Não cante por cantar, cante mesmo. Diga isso para Ele. Eu quero poder. Então vem me incendiar. Meu Coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Incendeia-nos, Senhor. Coração Incendeia no Senhor. quero ouvir o som do céu, tua glória Queremos mais de ti, Senhor. Vem, incendeia-nos, Espírito. Enche-nos, Espírito. aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Alguém nesta noite que quer confessar a Jesus como Salvador, ou alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, vem, aleluia, a noite de restauração para você. Te damos honra, Louve ao Senhor, te damos adore a Ele glória, e diga a Ele o quanto você quer mais, o quanto você quer dEle, pra sempre. quanto você realmente quer receber mais dEle. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, Te adoramos, Senhor, te damos rendemos glória ao Teu nome. Desperta-nos, desperta-nos, Senhor, renova-nos, enche-nos, Espírito de Deus, Então vem enche-nos, incendeia-nos, coração, faça retornar, Senhor, os dias que buscávamos mais, os dias que orávamos mais, faça retornar no nosso coração os dias de quebrantamento, os dias de choro, os dias de busca. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão assim? E se você de fato responde a esta palavra, se de fato você responde a essa palavra, diga Deus. Não diga como quem está realmente querendo falar com Deus e ser tocado nesta noite por Ele. Diga Deus, traga de volta os dias de glória na minha vida espiritual. Traga de volta os dias de glória no meu vigor espiritual. Traga de volta os dias de glória na minha busca por Ti. Amém. Glória a Jesus.